Fala, galerinha, beleza? Vamos dar aqui, finalizar. Nossa senhora, quase que vamos dar uma finalização nas transformações. As transformações gasosas. Vamos juntar as equações, né? Isotérmica, isobárica, isovolumérica ou isovolumétrica, né? Então, ó, não perca tempo, já se inscreva aí no canal, curta a nossa aula e vamos pra aula. Bora. Bora. Antes de começar a aula de hoje, um recadinho pra você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que estão lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Galerinha, lá nas leis da transformação isotérmica, ou seja, com a temperatura constante, nós temos uma expressão que varia a pressão em relação ao volume. A gente chamou essa expressão de PV, PF, VF, né? A isobárica, nós temos aqui uma pressão constante. Então, quem vai variar vai ser apenas volume em relação à temperatura. VT, VF, TF. Agora, na isovolumétrica ou a isométrica, nós temos um volume constante. Então, quem vai variar vai ser a pressão em relação à temperatura. Essas variáveis, quando nós temos uma grandeza constante, as outras vão variar. Então a gente não vai considerar, no caso da isotérmica, a temperatura, da isobárica, a pressão, da isovolumétrica, o volume, porque elas não estão variando. E para acontecer uma transformação gasosa, pelo menos duas dessas grandezas precisam variar. Agora, quando a gente junta tudo numa formulazinha, é o que o tio Soneca vai falar para você. Então, galera, quando você junta essas três equações, você tem a equação geral dos gases, onde você tem lá P vezes V, né? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais, sobre temperatura, porque ambas são proporcionais à temperatura, é igual a P vezes V dividido pela temperatura no final. Nós tivemos aqui a seguinte conclusão: a pressão vezes o volume dividido pela temperatura tem que ser um resultado constante. Então a pressão vezes volume dividido pela temperatura no início tem que ser igual à pressão vezes volume dividido pela temperatura no final. Entenderam? Então a gente chega nessa equação geral. Se você tiver uma isotérmica, uma transformação com temperatura constante, você pode cortar a temperatura da equação e você fica com P vezes V é igual a P vezes V no final. Se você tiver a pressão constante, você corta a pressão dessa equação, fica volume inicial sobre temperatura inicial, volume final sobre temperatura final. E se o volume for constante, você corta aqui o volume da nossa equação e chega na equação de isovolumétrica. Entenderam? Então essa equação ela une as três transformações gasosas em uma equação só e a partir dela você pode chegar em qualquer uma dessas fórmulas que foram determinadas aí nas nossas últimas aulas. Isso aí, galerinha, essa foi a nossa aula sobre as transformações gerais dos gases, em que envolve sempre temperatura, pressão e volume. Nunca esqueçam desses três pilares, ficou estranho isso aqui? Esses três pilares que movem essa parte dos gases. Exatamente. Essa equação aqui eu costumo chamar ela de PBT e Pavlov. Aí tem aquela declamação, né? Da lacraia? Nas transformações gasosas você nunca fica só. Pode sempre utilizar o PBT e o Pavlov. Beleza? Então... Vocês não são obrigados.
Não precisam curtir esse vídeo. Não, precisa tá? sim, Não precisam precisa curtir sim. esse vídeo. Curta, compartilhe com um coleguinha, fala assim, nossa, aprendi uma fórmula muito boa, é o PVT. Povotol. Não tem que, quando falar Povotol, tem que fazer isso. Tem que fazer assim? Tem, Povotol. É porque vocês não estão vendo a parte de baixo da minha cintura, mas eu estou fazendo uma Você tá rebolando. É uma cavalgada. Tá bom, é justo. Então, É justo. é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Tamo junto.